a Família na Fé, exposição em textos que fala sobre o nosso irmão Abraão. E nessa manhã e hoje à noite ouviremos o capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para as estrelas e conta, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e dispôs em ordem as metades, uma defronte às outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o gigazeu e o jebuseu. Essa semana nós fechamos o contrato do lugar onde será o acampamento da juventude, e eu já vou dando spoiler aqui, embora ainda não esteja pronta a divulgação. Vai ser no mês de setembro, no feriado de 7 de setembro, e o lugar é maravilhoso, e a gente crê que vai ser uma bênção esse período ali com a nossa juventude. Mas antes de assinar, de fechar esse contrato, nós conversamos com o proprietário, questionamos algumas coisas, tiramos dúvidas sobre outras, e por fim, esse contrato foi assinado. E eu creio aqui que todos os irmãos, de alguma forma, já fizeram alguma transação em que foi necessário um contrato, seja para comprar, para vender, para alugar, e sabe como o contrato ele é importante, ele é uma garantia de que aquilo precisa acontecer naqueles termos, sob pena de alguma punição ou penalidade. E o capítulo que nós acabamos de ler trata justamente sobre isso, um contrato que envolveu algo muito maior do que mercadorias, bens, terra, mas diz respeito às nossas vidas, diz respeito à nossa salvação, ao nosso futuro. Nós estamos aqui diante de uns momentos mais significativos da história de Abrão, mas não somente dele, da história da redenção, de toda a Escritura. No capítulo 12, o Senhor já havia chamado Abrão para sair do meio da sua terra e da sua parentela e ir para uma terra que o próprio Deus mostraria.
E ele abriu mão assim de tudo que era mais importante para um homem no Antigo Oriente: família e terra. Deus ainda prometeu a Abrão que dele faria uma grande nação, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas por sua linhagem. Portanto, a promessa do Senhor a Abrão implica em duas coisas. Primeiro, a descendência. Por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, mas também uma terra. Vai para a terra que eu vou te mostrar. E a única garantia que Deus havia lhe dado foi a sua palavra, o que por si só já seria mais que suficiente. Mas aqui no capítulo 15, nós temos o Senhor confirmando mais uma vez a promessa, conferindo a Abrão e a sua descendência a garantia de que aquilo de fato iria acontecer. Eles poderiam colocar sua confiança, sua fé, sua esperança nisso, a aliança de Deus com o seu povo. Meus irmãos, Deus é tão gracioso, é tão bom, tão misericordioso, Ele não precisava disso, mas Ele nos dá garantias, Ele nos dá promessas, Ele nos dá elementos nos quais nós podemos confiar. Por causa de sua aliança, Abrão poderia descansar que a sua descendência e a terra seriam realidades. Iria acontecer. E é com base disso que eu gostaria de refletir com você nessa manhã sobre o Deus que garante. A aliança do Senhor com Abrão. Primeiro, o Deus que garante a descendência, versos 1 ao verso 6. O texto inicia falando que depois desses acontecimentos a palavra do Senhor veio a Abrão. E não há um consenso aqui com relação a que acontecimentos são esses. Muito provavelmente tem relação ao que nós vimos na semana passada, no capítulo 13, na decisão tomada por Abrão, quando ele e Ló se dividem. Também está relacionado ao final do capítulo 14, quando o rei de Sodoma queria recompensar Abrão, depois que ele guerreou contra reis que levaram cativos homens, bens, posses da cidade de Sodoma e de Gomorra. Houve uma guerra ali, a primeira guerra registrada na Escritura está no capítulo 14 de Gênesis. E à primeira vista, a gente pode pensar que a escolha, ou as escolhas de Abrão, foram prejudiciais a ele. Ele e Ló entraram num conflito, na verdade, os seus servos, e ele abriu mão de escolher primeiro. Ló, escolhe aí você. Fala para onde você quer ir. E Ló abriu logo os olhos, cresceram para a melhor terra, a terra que estava mais vistosa. O rei de Sodoma ofereceu ouro, prata, bens a Abrão, e Abrão, eu não quero nada de você. Mas nós temos aqui o Senhor diante disso, dizendo: Abrão, você realmente não precisa temer. Você não precisa duvidar. Eu cuido de você, eu protejo você, eu sou o teu escudo, eu sou o teu amparo. Que segurança tem aquele que tem o Senhor como amparo e escudo? Que segurança tem aquele que tem o Senhor como seu protetor? Eu sou o teu escudo, diz o Senhor. E o Senhor diz mais, garante mais a Abrão: o teu galardão será sobremodo grande. Galardão aqui é o mesmo que herança, felicidade. O termo no hebraico aqui diz respeito a um presente real que é oferecido a um oficial pela sua fidelidade, pelo seu trabalho prestado. O rei de Sodoma queria recompensar Abrão. Abrão falou: eu não quero nada de você. Mas o Senhor diz a Abrão: eu te recompensarei, eu te darei galardão. E meus irmãos, assim como Abrão, a nossa recompensa vem das mãos do Senhor. Nós não devemos correr atrás das recompensas dos homens, ou sentir frustrado porque nós não recebemos aquilo por causa de algo que nós fizemos, ou deixamos de fazer. Se você serve ao Senhor, se você faz tudo para a honra e glória do Senhor, não se esqueça, a recompensa vem dele. Ele te recompensará. Nós falamos um pouco sobre isso lá no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus repreende aqueles homens que oravam, jejuavam, praticavam caridade para ser aplaudido pelos homens. E Jesus diz: vocês vão receber a recompensa desses homens, vocês vão ser reconhecidos, vão ser aplaudidos, mas olha, vocês não serão recompensados pelo Pai.
aqueles que esperam pelo Senhor, vivem de fato na presença do Senhor, obedecendo ao Senhor, certamente serão por Ele recompensados. Lembre-se disso. E diante disso, Abrão responde ao Senhor, e apesar de olhar aqui de primeira e a gente achar, poxa, como assim? O Senhor prometeu que iria proteger, o Senhor prometeu que iria dar bênção. Abraão está murmurando aqui contra o Senhor, mas não, isso não deve ser encarado como um retruque, porque a própria forma como Abrão se refere aqui a Deus, como Senhor Deus, revela a sua reverência e o reconhecimento que ele estava diante de Deus. Na verdade, o questionamento surge justamente porque Abrão sabia que para ser abençoado, ele precisava de uma descendência. Para ser abençoado, ele precisava de uma posteridade. De ti farei uma grande nação, foi o que Deus prometeu. Abrão queria, na verdade, desfrutar dessa bênção. Então ele pergunta como isso é possível. Eu não tenho filho. O herdeiro da minha casa é Eliezer, um escravo, um estrangeiro. Na cultura do Antigo Oriente, um senhor, ele poderia, se não tivesse filhos, adotar alguém, um servo, e ele seria uma espécie de herdeiro para dar continuidade, cuidar dos seus bens. E possivelmente é nesse estágio que Eliezer, o servo aqui, se enquadra. Mas o Senhor logo diz, esse não vai ser o seu herdeiro. Não é desse que eu estou falando. E agora o Senhor é mais claro com Abrão. Porque se lá em Gênesis 12, quando o Senhor chama Abrão, ele não é claro sobre como seria essa descendência, se seria por geração natural, se seria por adoção, se seria de alguma forma, Deus é claro, aquele gerado de ti será o teu herdeiro. Aquele que nascer de você, sua semente, será o seu herdeiro. E o Senhor foi tão gracioso com Abrão que deu também um sinal visível. E o texto diz que o Senhor conduz Abrão para fora da tenda e ele olha as estrelas dos céus. Calvino, comentando isso aqui, traz uma ideia belíssima, porque ele diz que o Senhor, além de impactar Abrão com as suas palavras, nos seus ouvidos, ele queria que Abrão visse, que os seus olhos contemplassem aquilo que o Senhor tinha. E a ideia aqui é justamente, Abrão olha para o céu. Esse céu não tinha nada. Ele era devastado, vazio, e olha quantas constelações foram criadas. Será que eu também não posso fazer da sua casa vazia, cheia de descendentes? Se eu, o Senhor Criador, do nada criei todas as coisas, eu não posso te dar um filho. Eu tenho poder para isso e muito mais, Abrão, confia em mim. E a atitude de Abrão, então, diante disso, no verso 6, após ouvir a promessa do Senhor e de que dele seria gerada uma descendência, o texto diz que ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. E essa é a primeira ocorrência do verbo crer na Bíblia. Ele creu no Senhor, creu na verdade daquela promessa que Deus tinha feito e descansou nessa promessa. Ele vislumbrou essa promessa com as estrelas nos céus, e mesmo que aquilo parecesse distante, longe demais, ele acreditou, ele confiou, ele descansou, como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele crendo contra a esperança, creu contra a esperança que aquilo de fato iria acontecer, depositou sua fé no Senhor. E atrelada a essa atitude, algo imediatamente lhe ocorre. O texto diz que ele creu e isto lhe foi imputado para a justiça. Imputar aqui é o mesmo que atribuir a alguém, colocar em alguém alguma coisa. E aqui no caso, a justiça, ser justo, ser aprovado por Deus. E esse aqui, meus irmãos, é um versículo que vai ecoar por toda a Escritura, por toda a história da redenção, um versículo que é basilar para defender a justificação pela fé. Essa doutrina diz a respeito da situação mais grave de todo homem: não há nenhum justo. Não há ninguém bom. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Como Davi orou, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Salmo 130, verso 3. É óbvio que essa é uma pergunta retórica. Se o Senhor pegasse a régua da sua justiça e fosse medir as nossas vidas, não ia sobrar ninguém.
Todos somos pecadores, pereceríamos, não somos justos. Existe no senso comum, no senso das pessoas, o fato de que se fizermos coisas boas, se trabalharmos, se agirmos, se fizermos caridade, dermos esmola, se obedecermos os nossos pais, se virmos à igreja, isso vai contar alguma coisa lá no dia do juízo final. Mas, meu irmão, nada do que a gente faça pode atribuir justiça a nós. A palavra diz que as nossas obras, por melhores que sejam, elas são trapo de imundícia. Nós não conseguimos pagar as nossas dívidas. É por essa razão que o Evangelho é chamado de boas novas. Paulo, aos Romanos, mais uma vez, ele escreve: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Essa justificação, o ser justo, só acontece quando Deus, que é Ele mesmo justo, se torna o justificador. Aplica a justiça na pessoa, e Ele se tornou justificador em Jesus Cristo, ao enviar Jesus Cristo, que satisfez toda a justiça do Pai, que viveu em perfeita obediência. E através da obra de Cristo, nós percebemos uma dupla imputação. Primeiro, os nossos pecados foram imputados, transferidos em Cristo. Ele, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E por causa desse sacrifício, por causa dessa obra maravilhosa, aquele que crê nele, que tem a sua fé nele, recebe a justiça de Jesus, recebe a obediência de Jesus, é então declarado justo. Essa justiça é transferida para aquele que tem fé em Jesus Cristo, na sua obra. Mas onde é que fica Abrão nessa história, pastor? Abrão creu na promessa de que isso iria se cumprir, creu na promessa desse descendente que seria a fonte de todas as bênçãos, Jesus Cristo. Tanto Mateus quanto Lucas, quando eles registram a genealogia de Jesus, eles remontam até Abraão. A semente prometida, aquele que é a fonte de todas as bênçãos veio, essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. E todos aqueles hoje que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são descendentes de Abraão e herdam essas bênçãos também. Glória a Deus por isso. Nós hoje somos chamados a crer nessa promessa que se cumpriu, chamados a crer em Jesus, através de quem as bênçãos prometidas a Abraão se concretizaram, e por intermédio de quem recebemos pela fé o seu Santo Espírito. Que garantia maravilhosa nós temos! Ele é aquele que garante o descendente, e de fato essa garantia foi cumprida. Jesus Cristo veio. Mas Deus também é aquele que garante a terra. Verso 7 ao verso 21. Após garantir a descendência ao seu servo Abrão, o Senhor passa aqui a garantia da terra prometida. O verso 7 diz: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Esse é o prólogo da aliança do Senhor com Abrão, e é muito parecido com o que nós encontramos com o prólogo dos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, verso 1, quando o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa de servidão. E em ambos os casos aqui, esse prólogo servia para dizer ao povo e chamar ao povo a confiar: eu sou o Senhor soberano, no meu poder eu tirei vocês, eu vou conduzir vocês e continuarei conduzindo a vida de vocês. Essa é uma garantia que não é apenas para Abrão, não foi apenas para Moisés e o povo lá no Sinai, mas é uma garantia para mim e para você. Eu sou o Senhor,
Eu te resgatei das trevas e te transportei para o reino do Filho do meu amor. Eu vou conduzir você até a terra prometida. Eu vou conduzir a sua vida, a sua família, o meu povo, a minha igreja. O Senhor é aquele poderoso que conduz, que guia o seu povo. A pergunta que surge então no verso 8, mais uma vez, não é uma desconfiança, não é murmuração de Abrão, mesmo ele sendo idoso, sua esposa de idade avançada. A pergunta, na verdade, nasce da fé: como eu saberei que vou possuir essa terra? Senhor, nessa terra existem outros povos, como isso é possível? E o Senhor então responde fazendo uma aliança com Abrão. E para isso o Senhor deu instruções: pegue esses animais. E esses animais deveriam ser partidos ao meio, menos as aves. E o que estava sendo estabelecido aqui, meus irmãos, era uma aliança de sangue. Os comentaristas apontam que nesse ritual as partes envolvidas deveriam passar entre as partes dos animais. E a ideia aqui era a seguinte: nós estamos fechando esse trato, essa aliança. Se alguém quebrar a aliança, o destino é o mesmo desses animais. Veja a seriedade do que está acontecendo aqui. Se alguém desobedecer algum ponto dessa aliança, o destino deve ser o mesmo que o dos animais. Contudo, antes que as partes envolvidas na aliança, Deus e Abrão, passassem por meio dos animais, o texto diz que Abrão cai em profundo sono. E o cenário descrito aqui é um cenário pavoroso. O Senhor aparece a Abrão e diz o que iria acontecer antes da terra ser possuída. Primeiro, o Senhor diz que o povo viveria como peregrino, servindo como escravo em terra estrangeira por 400 anos, ou 4 séculos. Aqui não é a data certinha. Aqui é uma clara alusão ao tempo que o povo passou no Egito. Segundo indicativo, por maior e mais longo que fosse esse tempo, esse sofrimento teria fim. O Senhor diz isso: vocês vão passar 400 anos, mas eu vou julgar esse povo. Vocês vão sair. E foi justamente o que aconteceu. Quando o povo saiu, foi debaixo do juízo do Senhor as 10 pragas que vieram sobre o Egito. E o texto diz também que quando o povo sai, leva com eles os espólios, bens que os próprios egípcios deram para se livrar do povo de Israel. Terceira coisa que o Senhor diz é que Abrão viveria um longo tempo, morreria em ditosa velhice. Interessante, Abrão, ele não possuiu essa terra, ele pisou, ele viu, mas a terra estava ocupada por outros povos. A promessa seria para a sua posteridade. E um quarto indicativo dessa profecia do Senhor aqui, Abrão, é que o povo deveria aguardar 4 gerações até encher a medida da iniquidade dos amorreus. E, meus irmãos, isso aqui é interessante. Abrão já estava ali. O Senhor poderia muito bem expulsar os povos, usar Abrão como usou para guerrear contra os 4 reis que lutaram contra Sodoma e Gomorra. Poderia levantar, poderia usar sua mão forte e sair, dar simplesmente a terra para Abrão. Por que o Senhor espera? Por que o povo tinha que esperar 400 anos para conquistar essa terra? E é muito interessante, todos os comentaristas apontam isso para a paciência, para a bondade, para a misericórdia do Senhor. Ele deu tempo para que os moradores daquela terra pudessem se arrepender. Deu tempo para que eles pudessem mudar a história, para que eles se voltassem para o Senhor. Isso faz lembrar muito o que Pedro diz quando, a respeito da demora da vinda do Senhor, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns pensam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor é tão bom, mesmo com aqueles estrangeiros, pagãos, infiéis, o Senhor não tirou logo, porque ele é longânimo, ele é compassivo, ele é misericordioso. Talvez você aqui, nessa manhã, ainda não se atentou para isso. Mas o Senhor tem nos dado hoje o tempo, a chance de voltarmos os nossos corações para Ele.
Ele nos chama ao arrependimento hoje. Todos esses acontecimentos serviriam aqui de garantia tanto para Abrão como para a sua descendência, principalmente para a sua descendência. Quando Moisés escreveu isso daqui, o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Lembra do que o Senhor prometeu para a gente? Ele está cumprindo. O nosso Deus é fiel. Por mais que a gente tenha sofrido na escravidão do Egito, peregrinando no deserto, o Senhor está nos conduzindo. A terra prometida é uma realidade. E nós, como devemos enxergar essa promessa? O autor aos Hebreus, no capítulo 11, na famosa galeria dos heróis da fé, ele escreveu a partir do verso 8: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Verso 13: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Meus irmãos, muito mais do que um espaço físico terreno, Abrão aguardava o lar celestial. Abrão aguardava a Canaã celestial. A terra prometida, a Canaã celestial, é o lugar destinado para o povo de Deus, para aqueles que pela fé se renderam a Jesus Cristo, receberam a sua justiça, um dia herdarão essa terra. E mesmo que isso pareça distante hoje, mesmo que no seu corpo você tenha sentido as limitações do tempo, da idade, da enfermidade, mesmo que os dias estejam sendo desgostosos, de lutas, de amargor, meu irmão, lembre-se, o Senhor prometeu uma terra para a gente, e Ele vai nos conduzir até lá. Se hoje está sendo necessário você passar por luta, por dor, por perda, não se desanime. É necessário que isso aconteça, mas um dia Ele nos fará entrar pelos portões da Jerusalém celestial. E para que não restasse dúvida disso, para Abrão e para nós hoje, o verso 17 traz uma informação preciosa. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Nós estamos aqui diante de uma teofania. Isso é, toda vez na Escritura que há uma revelação do Senhor, uma manifestação de Deus de forma perceptível, é o que nós chamamos na teologia de teofania. Ao contrário do que poderíamos esperar, somente uma das partes passou no meio dos animais. Somente o Senhor passou no meio dos animais. E passar no meio daqueles animais mortos representa que o Senhor trouxe para si a própria maldição da aliança, se ele não cumprisse. O Senhor não requereu isso de Abrão, não requereu isso do seu povo, não requereu isso de nós. Ele mesmo, em Jesus Cristo, se tornou maldição, para que a gente pudesse experimentar da bênção que é essa aliança maravilhosa. Meus irmãos, por esse ato, Deus promete e assume a si mesmo a total responsabilidade de que essa promessa iria acontecer. E por mais que Abrão tivesse responsabilidade, sim, ele teve que obedecer, teve que sair da sua terra. Lá na frente, no capítulo 17, teve que instituir ali a circuncisão como selo dessa aliança. Mas o Senhor assume a total responsabilidade de que isso iria acontecer. Não ia ser por obra de Abrão, não ia ser por obra de qualquer profeta, de qualquer pastor, de qualquer igreja, de qualquer filosofia, de qualquer corrente teológica,
mas o próprio Deus assume a responsabilidade. Eu garanto a vocês a salvação, eu garanto a vocês a terra prometida. Em Jesus, Deus cumpriu a sua promessa. Nele, Deus está conosco. Ele ofereceu o seu próprio corpo e sangue como vítima da nossa desobediência. A sua carne foi rasgada para que a palavra de Deus pudesse se cumprir. E hoje, como nós participamos na ceia semana passada, Ele nos oferece: tomai e comei, todos vós. Este é o meu corpo que é dado em vosso favor. Tome esse cálice, ele é o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Meus irmãos, o Deus de Abraão, o nosso Deus, é o Deus que garante. É o Deus que cumpre as suas promessas. E olhar para esse texto certamente nos leva a refletir sobre algumas implicações. Primeiro, Deus não garante de forma nenhuma uma vida de prosperidade aqui. Deus não garante a ninguém a ausência de problema, a ausência de doença, a ausência de perrengue econômico. Deus não garante a ninguém a ausência de perseguição, uma vida como num parque de diversões, como costuma dizer o pastor Hernandes. Deus não garante nada disso. Mas pela sua aliança, nós podemos nos apegar às duas garantias do Senhor: Jesus Cristo e a terra prometida. Ele irá cumprir. Em tempos de fake news, de incertezas quanto a informações que aparecem das mais variadas áreas da nossa vida, em que a gente se pergunta em quem confiar. Quem é confiável? Quem pode nos garantir alguma coisa? Ciência, governo, homens, nosso dinheiro, isso pode nos dar alguma garantia? Quando a gente olha para esse texto, a gente pode se lembrar e se apegar à verdade que existe alguém que nos garante todas as coisas, e esse alguém é o nosso Deus. Suas promessas e suas palavras são fiéis e verdadeiras. Confie no Senhor. E isso não quer dizer que confiar no Senhor nunca dará as costas ao Senhor, ainda que a gente não tenha resposta. Se hoje você não está entendendo o que está acontecendo com você, o porquê, os porquês surgem, descanse no Senhor, espere no Senhor, e que Ele fortaleça a sua fé nele. O texto também nos lembra que hoje é um tempo de arrependimento. O Senhor ainda não voltou, a terra prometida ainda não é uma realidade para você hoje, porque ainda não é o tempo. O Senhor ainda quer trabalhar no seu coração. Seja você que já é crente em Cristo Jesus, Ele quer que você se torne mais santo, você se aproxime mais dEle, viva mais na presença dEle, dependa cada vez mais dEle, desfrute mais do que Ele tem para você aqui hoje. A terra vai chegar, mas se ainda não chegou, é porque Ele tem propósito também para a sua vida aqui agora. Se você ainda não tem a sua fé em Cristo Jesus, não nasceu de novo, não é uma nova criatura, o fato de Cristo ainda não ter voltado e não ter te levado, é porque Ele está te dando a oportunidade para você se arrepender. Confesse os seus pecados, se renda ao Senhor, Ele é misericordioso. Hoje mesmo, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Os rumos desse mundo parecem incertos, com as notícias que nós encontramos todos os dias sobre guerra, rumor de guerra, decisões de governantes. O que menos o homem tem hoje é garantia de alguma coisa. Mas o povo de Deus não pode perder de vista que o Senhor tem uma aliança conosco. E uma aliança que nos garante que há perdão, que há vida eterna, que há esperança. Não perca de vista que o Deus que você serve é um Deus que garante. Que Ele nos abençoe e que possamos nos apegar realmente ao Senhor, a esse Deus de promessa, a promessa maravilhosa que Ele nos fez.